Se tem uma palavra que os franceses utilizam 1 milhão de vezes é coup. Mas calma, não é nada disso que você está pensando, porque a gente escreve dessa maneira, coup. E não é nenhum palavrão e nem nada do tipo. Aliás, se um francês for a uma entrevista de emprego pela primeira vez, ele vai utilizar o du coup antes mesmo de falar o nome dele. Por exemplo, bonjour, du coup, je m'appelle Gomez, du coup, j'habite en France, du coup, je travaille, du coup. Na verdade, isso não passa de uma brincadeira, tá? Mas assim como os franceses têm os seus tiques de linguagem, nós também temos, nós brasileiros. Veja, nós temos o tipo, né, mano, cara, véi e tantos outros tiques de linguagem. E du coup é certamente um dos tiques de linguagem mais usados pelos franceses. E uma coisa que quase ninguém explica é que essa palavra coup sozinha significa simplesmente golpe. Até aí tá simples, até aí tá fácil, né? Só que quando essa palavra ela começa a se juntar com outras, tudo muda, porque ela deixa de ter esse significado de golpe e passa a se tornar expressões com significados totalmente diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Então nós temos aqui, ó, un coup de main. Un coup de main. Se for traduzir literalmente, ou seja, palavra por palavra, nós temos aí um golpe, lembra? Coup significa golpe. Um golpe de mão. Un coup de main, um golpe de mão. Só que não tem nada a ver. Un coup de main significa uma ajudinha, uma mãozinha. Então, essa frase de exemplo, ó. Tu peux me donner un coup de main? Tu peux me donner un coup de main? Repete comigo. Tu peux me donner un coup de main? Tu peux me donner un coup de main? Tu peux me donner un coup de main? Muito bem. Então, ó, tu pode ou você pode me dar uma mãozinha? Pode me dar uma ajuda? Então grava. Un coup de main vai ter esse sentido de ajuda, de dar uma mãozinha para alguém que está precisando. Un coup de fil. Un coup de fil significa o quê? Uma ligada, uma telefonada, ou seja, você vai fazer uma ligação rápida para a pessoa. Então, passe-moi un coup de fil quand tu arrives. Passe-moi un coup de fil quand tu arrives. Répète comigo, vai. Passe-moi un coup de fil. Quand tu arrives. Quand tu arrives. Passe-moi un coup de fil quand tu arrives. Muito bem, então agora você já sabe, né? Un coup de foudre. Un coup de foudre. O que significa? Imagina que você foi à França ou em outro país, chegando lá você se depara com alguém bonito, simpático, simpática, enfim, e você se apaixona à primeira vista. Então, se apaixonar à primeira vista é exatamente isso, ter um coup de foudre, avoir un coup de foudre. Então, j'ai eu un coup de foudre é que você se apaixonou. Eu me apaixonei por ela. J'ai eu un coup de foudre. Tá? O contexto é que aqui ele é utilizado com o verbo avoir. Avoir un coup de foudre. Então, logicamente, não tem como você traduzir palavra por palavra. Porque, ó, em outra frase, possivelmente j'ai eu ia significar eu tive. Tá bom? J'ai eu. J'ai eu. Fala comigo. J'ai eu. Muito bem. Só que nesse contexto aqui, com essa expressão, vai ter outro sentido, que é o sentido de que você se apaixonou à primeira vista. Então, j'ai eu un coup de foudre. Repete. J'ai eu un coup de foudre. Pour elle. E aqui nós temos uma ligação. Pour elle. Dès que je l'ai vu. Dès que je l'ai vu. Então aqui você vai falar o E fechado e aqui dois biquinhos. Que je l'ai vu.
finalizando com o biquinho aqui, tá? Mais uma vez, repetindo a frase completa. J'ai eu un coup de foudre pour elle dès que je l'ai vue. J'ai eu un coup de foudre pour elle dès que je l'ai vue. E aqui, ó, o interessante é que você saiba que normalmente esse acento, o acento grave, em francês nós pronunciamos é. Mas aqui você não vai falar de, você vai falar de, o E fechado, tá bom? Un coup de poing. Un coup de poing. O que significa poing? Punho. Então, logicamente, o quê? Um golpe, um murro. Ó, il lui a donné un coup de poing au visage. Coup de poing au visage. Então, visage não é assombração. Visage é isso aqui, tá? É o rosto. Então, il lui a donné, repete. Il lui a donné. Il lui a donné. Un coup de poing au visage. Il lui a donné un coup de poing au visage. Il lui a donné un coup de poing au visage. Muito bem. Olha, aqui, em todas as expressões, nós praticamente não vamos ouvir esse de. É uma passagem muito rápida. Por exemplo, un coup de main, falando o francês natural do dia a dia, né? Un coup de fil, un coup de fil, un coup de foudre, un coup de foudre, un coup de poing, un coup de poing. Basicamente isso. Un coup de tête, un coup de tête. Então, ó, tête é cabeça, pela lógica, cabeçada. Se você assistiu a Copa de 2006, essa frase vai fazer totalmente sentido para você, ó. Zidane deu uma cabeçada em Materazzi. Zidane a donné un coup de tête, un coup de tête à Materazzi. Mais uma vez. Zidane a donné un coup de tête à Materazzi. Repete. Zidane a donné un coup de tête à Materazzi. E o interessante ainda é que essa expressão un coup de tête, ela pode ter um outro sentido, um outro significado, ó. Por impulso, que aí você comprou por capricho, por impulso, do nada. J'ai acheté cette voiture sur un coup de tête. J'ai acheté cette voiture, eu comprei esse carro. J'ai acheté cette voiture. J'ai acheté cette voiture. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête. J'ai acheté cette voiture sur un coup de tête. Muito bem! E o legal é que quando eu estava montando essa aula, eu lembrei de uma canção que tem exatamente esse título, Sur un coup de tête. Não sei se você já escutou, é de uma cantora chamada Maëlle. Ó, o refrão fala assim, ó, Sur un coup de tête, une gueule de joie, j'écris, je chante à l'encre de mes envies. Basicamente isso aí. Então, se você quiser ouvir essa canção, dá uma pesquisada aí. Sur un coup de tête, de la chanteuse Maëlle. E agora, antes de continuar a nossa aula, deixe o seu like, porque ele vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas que também querem aprender francês. Além disso, se essa é a primeira vez que você está aqui, já se inscreve no canal, porque o nosso objetivo, o meu objetivo, é chegar a 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Esse é o meu sonho e eu quero que você faça parte dessa história. E se você gosta do meu trabalho e quer apoiar o crescimento do canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo chamado Seja Membro. É uma forma de ajudar para que eu continue sempre trazendo conteúdos gratuitos como esse. Agora sim, vamos para a parte mais importante desse vídeo, que é a expressão que os franceses usam o tempo todo. Como eu disse no início da aula, a expressão mais curiosa é justamente aquela que os franceses mais utilizam. Du coup. Du coup. E você vai ouvir o du coup
em conversas entre amigos, em vídeos do YouTube, em podcasts, em rádios, na televisão, enfim, você vai ouvir em todo lugar. E o maior erro dos brasileiros é pensar que o du coup tem apenas o significado de então. E essa expressão ela vai mudar completamente o sentido de acordo com o contexto que está sendo utilizada. Olha, nós temos diversos significados. Por exemplo, então, que eu disse ainda há pouco, e aí, daí, nesse caso, como consequência, por isso. Então, assim, temos muitas traduções. Podemos ainda dizer que, em alguns contextos, ela nem precisa ser traduzida. É como se fosse apenas um tique de linguagem. Meus amigos, esse aqui é o francês da vida real. Então agora nós vamos ver aí com alguns exemplos na prática como funciona. Então nós temos, e aí, o que aconteceu depois? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Repete comigo. Et du coup, et du coup. Biquinho aqui, tá? Du coup. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nem tente ficar lendo isso aqui, só fala qu'est-ce qui, ó. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après. Muito bem. Então, après significa depois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Perfeito. Então aqui, ó, eu coloquei como tradução para esse du coup, e aí eu poderia ter colocado então. Então, o que aconteceu depois? Percebe que tem o mesmo sentido? Então, não adianta a gente ficar colocando traduções, ficar procurando traduções. Quando você entende como é que funciona, tudo fica mais simples, tá? Então, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Então, você trabalha amanhã? Du coup, tu travailles demain? Du coup, tu travailles demain? Vamos lá. Du coup, tu travailles demain? Du coup, tu travailles demain? Muito bem. Olha, ainda há pouco eu coloquei o quê? O e. Tanto faz. Du coup, tu travailles demain? C'est la même chose, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então aqui eu poderia colocar, e aí? Você trabalha amanhã? Você chega para o seu colega de trabalho, você fala essa frase aqui em francês. Du coup, tu travailles demain? Viu como é legal? Du coup, tu travailles demain? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Se você é casado ou se não é, eu quero que você coloque em prática com alguém isso aqui, ó. Pergunta. Então, o que a gente vai comer? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? E aí, o que a gente vai comer? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Repete. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Muito bem, du coup, qu'est-ce qu'on mange? Então, ó, a gente viu ainda há pouco qu'est-ce qui s'est passé, e aqui qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange. Então, aqui nós temos o verbo comer, ó, que significa manger, manger. Só que aqui ele está sendo o quê? Conjugado com o on, na terceira pessoa do presente. On mange, a gente come, nós comemos, tá bom? Olha, eu queria te dizer uma coisa. Du coup, je voulais te dire un truc. Ó, du coup, essa você já sabe. Veja que eu até coloquei aqui, olha, olha, eu queria te dizer uma coisa. Je voulais te dire, então, eu queria te dizer, je voulais te dire, repete, je voulais te dire. Biquinho aqui no je e no te. Je voulais te dire. Un truc. Un truc. Répète. Un truc. Un truc. Isso. Un truc, ó, essa palavrinha truc significa
coisa, negócio. Alguma coisa que você quer, mas você não sabe aquele nome. Percebe? Então, ó, eu queria te dizer uma coisa. Ah, eu vou buscar uma coisa. Essa coisa que você não sabe, você esqueceu, você pode falar truc. Truc. Ela mudou de ideia e por isso cancelamos a viagem. Elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis. Repete. Elle a changé d'avis. Du coup, on a annulé le voyage. Du coup, on a annulé le voyage. A frase completa, elle a changé d'avis. Du coup, on a annulé le voyage. Elle a changé d'avis. Du coup, on a annulé le voyage. Veja que essa palavra avis, ela vai ter esse sentido de ideia e também de opinião. Em francês, nós temos essa palavra opinion. No entanto, é muito mais frequente de você ouvir esse d'avis. Por exemplo, minha opinião, mon avis. Ó, deixa eu colocar aqui para você. Mon avis. Na minha opinião, você começa falando, por exemplo, à mon avis, tu sais parler français. Na minha opinião, você sabe falar francês. À mon avis, tu sais parler français. Então, para você falar, na minha opinião, você começa falando isso aqui, ó, à mon avis. Então, essa palavra avis é bastante utilizada. Elle a changé significa ela mudou, ela trocou. Está no passado, ela a changé. Et du coup, antes nós estávamos colocando du coup no início, né? Agora está no meio, depois vai ser no fim. Du coup, on a annulé le voyage. A gente cancelou ou nós cancelamos a viagem. É o mesmo sentido. Eu estava com dor de cabeça e daí eu fui dormir mais cedo. J'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête. Vamos começar repetindo. J'avais mal à la tête. Foi rápido? J'avais mal à la tête. Du coup, je me suis couché plus tôt. Je me suis couché plus tôt. Eu posso até trocar aqui, ó, dormir. Vou deixar duas opções, tá? Vou colocar, ó, deitar, porque se coucher é se deitar, ok? Se coucher, isso aqui, ó. Se coucher na forma infinitiva, que é deitar. Só que a gente pode traduzir também por dormir, se está indo dormir, porque foi para a cama, tá com sono, tá com dor de cabeça, mesmo sentido, tá? Je me suis couché plus tôt, e aqui a gente não pronuncia esse S, tá? Plus tôt, mais cedo, ó. Tôt significa cedo. Vamos falar a frase aí completa? J'avais mal à la tête, du coup, je me suis couché plus tôt. La dernière fois, j'avais mal à la tête, du coup, je me suis couché plus tôt. Muito bem. A gente caminhou muito. Resultado? Eu estou completamente acabado, estou completamente morto. On a beaucoup marché. On a beaucoup marché. On a beaucoup marché. Repete. On a beaucoup marché. Então, on a beaucoup marché significa a gente caminhou muito, nós caminhamos muito. On a beaucoup marché. Então, esse verbo marcher significa caminhar. On a beaucoup marché. Du coup, nosso du coup, que aqui eu coloquei como resultado, mas vamos ver o contexto da frase. Du coup, je suis complètement crevé. Je suis complètement crevé. Eu estou completamente acabado, estou completamente morto de cansado. É esse sentido, tá? Vou até colocar aqui, morto de cansado. Voilà. Veja que aqui é como se fosse uma consequência. A gente caminhou muito, resultado, estou completamente acabado, estou completamente morto. Eu poderia colocar uma outra tradução, por exemplo, a gente caminhou muito, por isso eu estou completamente acabado.
Posso colocar o então. Então, estou completamente acabado. Veja que existem um leque de possibilidades para você colocar aí como tradução. Só quero que você entenda o contexto. Então, vamos repetir mais uma vez aqui, ó. On a beaucoup marché. Na verdade, aqui é, ó, tentei voltar, atrapalhei. Deixa eu corrigir aqui, porque está no passé composé. Voilà. On a beaucoup marché. Du coup, je suis complètement crevé. Isso mesmo. Vou esperar mais um pouco nesse caso. Ou seja, vamos entender um contexto aqui. Você está com alguns amigos, né? Tá esperando e aí você está quase desistindo para ir embora. Aí a pessoa liga e falou: olha, não, eu estou atrasado, mas estou chegando. Aí você fala para o seu colega: ah, então nesse caso eu vou esperar mais um pouco. Então é exatamente esse sentido aqui. Vou esperar mais um pouco nesse caso. Você pode colocar o nesse caso no início, tanto faz, ok? Aí é você que decide. Je vais attendre un peu du coup. Je vais attendre un peu du coup. Poderia colocar o du coup aqui? Sim, não tem nenhum problema. Voilà. Du coup, je vais attendre un peu. Du coup, je vais attendre un peu. Mas vamos deixar aqui no final, tá? Je vais attendre un peu. Repete. Je vais attendre un peu. Du coup. Muito bem. Então aqui nós temos o verbo esperar. Attendre. Attendre. E aqui eu vou, je vais. Je vais attendre un peu du coup. Nesse caso, você vai ficar com a gente. Então coloquei o nesse caso aqui, mas você pode mudar. E aí, você vai ficar com a gente? Então, você vai ficar com a gente? Tu restes avec nous du coup? Tu restes avec nous, du coup, tu restes avec nous, du coup, tu restes avec nous. Então veja que eu posso fazer essa troca, início e fim. Du coup, est-ce que tu restes avec nous? Eu adicionei aqui o est que, né? Quando eu falei. Ó, eu disse isso aqui, eu coloquei o du coup aqui. Não, lá ele, né? Eu coloquei o du coup aqui. Ó, du coup, est-ce que tu restes avec nous? Du coup, est-ce que tu restes avec nous? E aí, nesse caso, você vai ficar com a gente ou você vai ficar conosco? O que acontece? Aqui, o avec nous, literal, seria o conosco. Mas você não vai falar exatamente isso em português, avec nous, conosco. Quase a gente não fala conosco, né? Você fala com a gente. Então, du coup, est-ce que tu restes avec nous? Eu posso remover esse est que, porque esse est que, ele não tem exatamente uma tradução específica. Saiba que, quando você utiliza o est que, trata-se de uma pergunta fechada, que vai ser respondida por sim, não, talvez, tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso, você vai ficar com a gente? Eu posso falar não, eu posso falar sim, posso falar talvez. Deu para entender? Se eu escolher, posso remover e falar du coup, tu restes avec nous? C'est la même chose. Então, a gente se vê amanhã. Vou colocar aqui, ó. Voilà. Du coup, on se retrouve demain. Du coup, on se retrouve demain. Devagar. Du coup, on se retrouve demain. Du coup, on se retrouve demain. Muito bem. Eu posso colocar aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz na frase anterior. Só que na frase anterior eu coloquei o quê? O que. Aqui eu não posso colocar que, porque nós temos aqui o on que se inicia por vogal. Então eu vou cortar o e e deixar dessa maneira. Du coup, est-ce qu'on se retrouve demain? Du coup, est-ce qu'on se retrouve demain? E aí? A gente vai se encontrar amanhã? Será que a gente vai se encontrar amanhã? Alguns professores de francês até especulam essa tradução por será. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu prefiro deixar aí sem nenhuma tradução, tá bom? E aí, você vem com a gente? Tu viens avec nous, du coup? Tu viens avec nous, du coup? Ou você deixa ele no início, eu adoro quando ele fica logo assim, bem no início. Du coup, tu viens avec nous? Du coup, tu viens avec nous? Du coup, tu viens avec nous? E aí tem toda aquela questão
daquele joguinho do E, tá? Quando os franceses eles ficam pensando muito, eles colocam esse O, du coup, tu viens avec nous? Então veja que o segredo não é decorar uma tradução específica. Você tem que entender a ideia que ele vai transmitir em cada situação. Às vezes ele vai querer indicar alguma consequência, por vezes vai querer indicar uma frase a outra, uma palavra a outra, e a última opção que eu falei, que foi sobre você dar esse intervalo de tempo. Por exemplo, você fala du coup, e aí você pensa no que vai falar depois. Então ele serve também para você ganhar tempo na sua comunicação. Então, assim, são esses tipos de detalhes que fazem de fato você sair desse francês que é estudado em livros, o francês muito formal, e estudado também em escolas tradicionais e por vezes até mesmo aqui na internet, em cursos online. Então a gente passa a ver mais o francês da vida real, o francês da vida cotidiana. E é isso que mais nós vemos aqui no canal Francês com McCoy. Du coup, à la prochaine vidéo!